Bem, meus queridos amigos, como estão vocês? Espero que bem. Hoje no canal Viver Sem Drogas, nós vamos desmistificar o que é adicção. Vem comigo. Bom, muitos de vocês podem estar se perguntando o que é adicção, né? A adicção, ela é uma doença, assim como qualquer outra. Muitas vezes nós temos um parente, nós temos um amigo, um marido, enfim, um filho que usa, né, drogas ou substâncias psicoativas, enfim. E nós falamos bem assim, muitas vezes falamos, mas fulano não tem vergonha na cara, mas fulano é um safado, mas fulano não quer parar, ele não tem força de vontade. Mas muitas dessas coisas, às vezes falamos por não ter o conhecimento do que de fato é essa doença da adicção. Só para você ter ideia, a adicção, ela tem um CID. Sim, o que é o CID? É o Código Internacional de Doença. É verdade. E pela Wikipédia, você pode até pesquisar você pode até pesquisar na internet pela Wikipédia, que ela fala da seguinte forma: a adicção, ela é um vício, né? É um distúrbio neuropsicológico caracterizado por o desejo persistente e intenso de usar drogas, apesar de todos os danos substanciais e outras consequências negativas. O uso repetitivo de drogas geralmente altera a função cerebral de forma a perpetuar o desejo e enfraquecer o autocontrole. Isso é o que está escrito na Wikipédia, né? Mais conhecido como dicionário digital, né? Então, assim, a própria Wikipédia, ela explica o que é a adicção, né? Então, assim, a adicção, como sendo uma doença, ela deve ser tratada. No Código Internacional de Doença, mais conhecido como CID, o número dessa doença, ela é o F19. Ela fala da seguinte forma: transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso de substâncias psicoativas, conforme a classificação internacional de doença. Ou seja, muitas vezes aquela pessoa que nós caracterizamos como não tem força de vontade, é uma pessoa sem vergonha, é uma pessoa que não quer nada com a vida. Muitas vezes aquela pessoa que está sendo subjugada, ela simplesmente tem uma doença, né? Essa doença que altera, né, a forma dela pensar, altera os comportamentos dela, que faz com que ela seja escrava, né, daquele uso de substância, né? Por mais que ela queira, ela vai para a igreja, ela ora, ela chora, ela promete que vai parar, mas assim, não está sob o controle daquela pessoa, porque é uma doença. É, você julgaria uma pessoa que tem diabetes, por exemplo? Aquela pessoa ali tem diabetes e tal. Não, a gente não julga, porque diabetes é uma doença que não tem cura, mas ela tem tratamento. Assim também a adicção, como eu já falei aqui, quais são as características da adicção como doença, ela também não tem cura. Infelizmente, ela não tem cura, mas ela, assim como a diabetes, ela é tratável. Sim, ela é tratável. Só que o que acontece? Muitas pessoas tentam por si só resolver o problema do uso, muitas vezes por vergonha, ou enfim. E aí que está o problema. Quando a pessoa ela admite, em primeiro lugar, ela identifica, ela descobre que ela tem uma doença, vamos usar como exemplo a diabetes. Ela descobre que tem essa doença, o que ela vai fazer? Ela vai tratar, né? Então ela admite que tem uma doença e ela trata com o quê? Com remédios, com insulina, evitar comer doces, né? Esse tipo de coisa, exatamente como a adicção, né? Quando a pessoa admite que tem uma doença, né, ela vai procurar o tratamento. E quais são os tratamentos? Bom, o SUS às vezes oferece pelo CAPS um tratamento. Tem os tratamentos que são mais intensivos, né, quando a pessoa precisa ser internada, quando o uso
né, os comportamentos compulsivos e obsessivos estão tão grandes que a pessoa necessita ser internada, ela vai ter um tratamento numa casa terapêutica, numa clínica, enfim. Lá vão ensinar os 12 passos, né, que isso é assunto para outro vídeo, né? Vai ter todo um tratamento físico, né, mental e espiritual, né, que essa é uma doença que abrange essas 3 áreas, né? Então, assim, o tratamento ele existe, mas em primeiro lugar a pessoa tem que admitir que tem problema, né? Às vezes nós tropeçamos justamente nesse ponto, quando a pessoa fala, eu não sou viciado, eu paro quando eu quero, eu só uso droga A, né? Eu só uso álcool, que tem gente que acha que álcool não é droga, e álcool é droga, se duvidar, é a pior de todas, ela é a porta para todas as outras drogas, né? Você pode ver nos noticiários, né, na segunda-feira, o que acontece no final de semana, em ambientes que tem álcool, enfim, são terríveis, né, assim, muitas vezes, problemas entre os próprios familiares, porque todos estão ali, né, no uso da droga, do álcool, né, com seus ânimos alterados, e acaba acontecendo fatalidades, né? Então, assim, você querer falar para mim que álcool não é droga, ele é uma droga, até porque ele altera o ânimo, né, e altera psicologicamente e motoramente, né, a forma da pessoa agir. Então, sim, álcool é droga. Então, quando admitimos, de fato, quando deixamos esse auto-engano de eu paro quando eu quero, enfim, quando admitimos verdadeiramente que temos a doença da adicção, quando nossas vidas se tornaram incontroláveis, né, procuramos o tratamento. O tratamento ele pode ser o mais diversificado possível. Tem pessoas que não têm a possibilidade de estar internado numa clínica 6 meses, 1 ano, porque às vezes é a pessoa que traz o dinheiro para dentro de casa, né, tem um emprego, uma carteira assinada, enfim, mas lembrando que se a pessoa precisar se afastar para estar internada pelo INSS, como é uma doença, existe um CID, lembrando, o CID, Código Internacional de Doença, o F19, essa pessoa está amparada por lei, né, para conseguir, se necessário, né, esse apoio do governo, né, pelo INSS enquanto ela estiver internada. Mas isso também é um outro assunto para outro vídeo. Mas caso a pessoa não tenha a possibilidade de se internar numa clínica terapêutica, ela pode procurar grupos de mútua ajuda. Eu sempre bato nessa tecla, porque os grupos de mútua ajuda, como Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, eles estão espalhados pelo mundo todo. No Brasil nós temos centenas de grupos. Com certeza aí na sua cidade deve ter, se não tiver, tem algum lugar próximo. E são grupos de mútua ajuda. Ali é um grupo de homens e mulheres tentando e conseguindo ficar limpo, né? Eles se ajudam, tem toda uma literatura, tem os passos, né? Tem toda ali uma cultura de querer parar, né? Pessoas se ajudando, dando dicas, dizendo o que funcionou para ela, o que não funcionou. Elas partilham a vida delas, né? Tanto para se ajudar e ajudar outras pessoas também que estão escutando, né? Eu conheço pessoas que estão há 10, 15, 20, mais de 25 anos limpa só dentro de um grupo de narcóticos anônimos. Né? Então, assim, funciona. Só que, como eu falei no início do vídeo, em primeiro lugar, admitir que tem problemas com drogas. Em segundo lugar, procurar ajuda. Em terceiro lugar, ser honesto consigo mesmo, porque eu conheço diversas pessoas que tentaram parar de usar drogas, tentaram ficar limpas para voltar para a esposa, né, para reatar o casamento, pessoas que estavam perdendo seus empregos, então pararam de usar durante um tempo, aí quando conseguiram se estabilizar nos seus empregos, voltaram ao uso. Quando conseguiram reatar o casamento, voltaram ao uso. Então, assim, quando as pessoas colocam a sua vida, né, a sua recuperação na mão de outras pessoas ou em outras circunstâncias, como eu vou parar por causa do meu casamento, eu vou parar por causa do meu emprego, eu vou parar, infelizmente a maioria dessas pessoas voltam ao uso, porque elas não estão ficando limpas para elas, estão ficando limpas para os outros.
Elas estão ficando limpas por causa da mãe, elas estão ficando limpas por causa de várias outras circunstâncias, mas não por elas. Então, infelizmente, esse é o motivo de muitas pessoas voltarem ao uso. É elas fazerem o tratamento para mostrar para os outros, né? E não para elas. Quando ela admite que ela tem essa doença, quando ela verdadeiramente fala, olha, eu não mereço isso, eu mereço uma vida melhor, eu mereço viver limpo, livre das drogas, eu mereço. Então ela consegue fazer essa viagem interna, né? Honestamente ela vai praticar, né, o tratamento de forma honesta, seja lá como for. E eu tenho certeza que ela praticando de forma honesta, de forma íntegra para ela mesma, ela vai conseguir ficar limpa. Na maioria das vezes, a gente vê que funciona quando a pessoa faz verdadeiramente para ela, né? Então, assim, esse vídeo de hoje foi mais assim para estar esclarecendo, né, o que é a adicção, né, o que é, às vezes, essa falta de controle. Quando a pessoa fala, olha, eu vou parar, eu prometo que vou parar, e ela não consegue, não é porque essa pessoa é sem vergonha, é porque ela tem uma doença tratável, uma doença tratável. Então, essa é a minha dica de hoje, né? Hoje, esse vídeo eu vim trazer sobre essas informações, sobre esses esclarecimentos. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like, se inscreva no canal. Ou se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, outras famílias, encaminhe esse vídeo também, tá bom? Para ajudar um canal, para ajudar novas pessoas, novas famílias. Clique no sininho e compartilhe esse vídeo. Tamo junto? Muito obrigado. Até a próxima.